turma, tudo bem? Nós vamos começar agora mais uma aula e hoje o assunto é história. Pois é, nós vamos ouvir histórias. Quem aí gosta de ouvir história? Eu gosto de ouvir histórias antigas, histórias atuais, só que hoje, durante esse período aí, nós estamos estudando a história do nosso país, como tudo começou, e isso é muito importante. É uma história que a gente vai levar e guardar o resto da nossa vida. Sabia disso? Porque nós somos brasileiros e nós temos que conhecer a nossa história, ok? Vamos lá? Estão preparados? O assunto de hoje é sobre as viagens marítimas. Na última aula nós falamos dos jesuítas, falamos dos índios, na verdade, dos conflitos deles com os portugueses, que eles tiveram que recuar, perderam as terras. E hoje nós vamos entender melhor sobre os portugueses, sobre as viagens que eles faziam, ok? E os interesses deles, tá? Vamos entender também como que era o funcionamento lá dentro desse barcão aí que vocês estão vendo aí, que o nome é nau. Nossa, que nome estranho, né? Pois é, mas o nome é nau. E a gente vai ver mais pra frente. Vamos entender um pouquinho? O rei e os comerciantes portugueses queriam participar desse comércio, que era muito lucrativo e vantajoso. Porém, os árabes tomavam conta das principais vias onde eram levados os produtos da região das Índias. Lembra que nós falamos que essa partida dos portugueses, quando saíram de Portugal, era tudo uma viagem de interesse lucrativo. Eles queriam trocar mercadorias, queriam vender mercadorias, tudo em troca do dinheiro, certo? Vou falar bem claro. Então, os principais motivos que levaram os portugueses a explorarem novas rotas marítimas foi o comércio de produtos vindos do Oriente, que são as tais especiarias que vocês já ouviram falar. E poderiam lucrar mais se tivessem acesso direto aos locais de produção. Esse era o interesse deles, tá? Vamos lá. A gente vai entender um pouquinho sobre as naus, que eu falei, que é esse barcão lá, e as caravelas, que é esse barquinho menor, tá bom? As naus e as caravelas, usadas por Pedro Álvares Cabral para fazer suas viagens às Índias, eram muito sofisticadas e representavam o que havia de mais avançado para uma navegação daquela época. Olha, há muito tempo atrás, ó, por volta de 1500, um pouquinho antes disso, né? Olha o barco daquela época, e para eles era sofisticado. Imagina se eles vissem hoje aqueles transatlânticos, né, que as pessoas viajam, eles iam ficar admirados. Pois é, mas esse barco aí era de muito luxo para eles. Cerca de 1.500 homens participaram da esquadra de Cabral, composta por 13 embarcações, ou seja, era uma comitiva que ia com ele, sendo 3 caravelas, que são essas pequenininhas, e 10 naus, são essas grandonas, ok? O comandante ou capitão dessas embarcações eram nobres portugueses. Não era qualquer pessoa não, era gente da alta. Tá bom? Então vamos lá. Você conhece como era a vida em uma nau? Eu confesso que eu nunca ouvi falar assim, diretamente como é que era que funcionava lá dentro dessa embarcação. Vamos conhecer? Vamos aprender mais um pouquinho como é que era? Então, lá dentro tinha o mestre. Quem era o mestre? Ele cuidava da tripulação. Tinha o escrivão. O que o escrivão fazia? Era uma pessoa que anotava tudo durante a viagem, vigiava a distribuição de alimentos e tinha a chave do local onde ficavam os alimentos. Ok? Ele anotava tudo, cada detalhe, observava.
Lembra que nós falamos da carta na aula passada? Pois é, tinha um escrivão lá na tripulação. É o Pedro Vaz Caminha. Lembram? Então vamos lá. Toda viagem deveria ter um médico ou físico, mas nem sempre acontecia. Deveria ter, porque se alguém passasse mal, se acontecesse alguma coisa, tinha um médico ali. Tinha também o capelão, responsável pelas atividades religiosas, né? Rezavam, oravam lá. Não era bagunça, não. Tinha os cozinheiros, carpinteiros, marinheiros, trinqueiros que cuidavam das velas e dos cabos, né? Porque tem que ter muita gente para puxar, para segurar, contornar. Pois é. E tinha os grumetes, meninos entre 9 e 16 anos que faziam um trabalho pesado. Dormiam ao ar livre, recebiam chicotadas dos marinheiros e eram até acorrentados se desobedecessem. Pois é. E tinha os pajes, crianças um pouco mais velhas que serviam os oficiais. Ou seja, toda essa galera, todo esse pessoal embarcava a serviço, né, do capitão ou do cabral, certo? É isso. Tá vendo como a aula de hoje foi legal? Então foi bom entender um pouquinho mais sobre isso. Eu acredito que lá na Praça Mauá tem um Museu da Marinha que a gente poderia visitar, acho que via internet, ou indo lá quando tudo voltar ao normal, vocês vão ver mais ou menos sobre essas embarcações. Deve ser muito legal. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas se eu for, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos ao dever de casa, da página 76 até 81. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui e até a próxima aula. Um beijo!